galera, meu nome é Lilian, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar a história sobre um rapaz que desapareceu por 7 dias, mas o que ele vai descobrir é que ele já estava perdido há muito mais tempo. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje é Marina, do Carlos Ruiz Zafón, que foi publicado originalmente em 1999 com esse mesmo título. O Zafón era um autor que eu já queria conhecer fazia muito tempo. Eu sempre ouvi as pessoas falando, geralmente colocando A Sombra do Vento como o favorito da vida. E eu sempre fiquei muito curiosa para entender tudo que tinha nessa história, todas as histórias dele que faziam as pessoas gostarem tanto. Claro que eu queria começar logo pela Sombra do Vento, mas como é uma tetralogia, são livros um pouco mais grossos. Inclusive, acho que o terceiro ou quarto tem ali 600, 700 páginas, então são livros bem grandões. Eu decidi começar então pelo primeiro romance de volume único, o primeiro e único romance de volume único que ele tem, que é Marina, e então ver o que eu achava da escrita e tudo mais, para depois encarar os outros. Ele ainda tem uma trilogia que foi escrita antes de Marina, com uma pegada bem mais infanto-juvenil, mas eu vi as pessoas falando que não são, assim, super histórias, e fiquei, assim, com um pouco de medo de pegar elas e talvez dar uma desanimadinha. Não que eu não fosse ler os outros depois, mas enfim, só pra... Enfim, começar por um que o pessoal geralmente gosta e é super curtinho. É engraçado porque eu já pensava em trazer aqui pro canal todos os livros do Zafón, já que no ano passado eu comprei os 8 livros que ele escreveu, infelizmente ele nos deixou em 2020, mas eu já comprei todos eles porque eu sabia que eu ia adorar. E então, geralmente quando eu decido fazer várias resenhas, que eu sei que o livro que eu tô lendo eu vou resenhar, eu já vou anotando ao longo da leitura. E esse livro eu não consegui anotar, eu só fui devorando ele, sinceramente não sabia muito bem o que dizer enquanto estava lendo ele, e só fui fazer minhas considerações no final da leitura. Mas então, sobre o que é essa história? Aqui a gente vai conhecer o Oscar, que é um menino ali no mais ou menos 16 anos. Ele vive em Barcelona num colégio interno, ele passa, tipo, todo o tempo da vida dele nesse colégio, leva uma vida ali um pouco meio... monótono, sem muito ter o que fazer, e ele é acostumado, então, no período que acaba as aulas, até ali antes do jantar, ele faz passeios pela cidade, uma forma aí de aliviar um pouco a cabeça. Vai ser num desses passeios que ele vai ser levado a uma rua onde tem mansões abandonadas ou algo do gênero, e ele vai entrar ali sem querer e vai ver coisas que ele não esperava ver, e tudo vai desencadear, enfim, vai acontecer para ele conhecer, finalmente, a Marina, que dá título ao romance. Eu já achei super legal que no começo do livro tem uma introdução feita pelo próprio Zafón, que diz que ele gostaria de ter lido livros como Marina, por exemplo, ou livros como os que ele escreveu antes dela, durante a sua adolescência, mas é claro que fosse uma história que ainda fosse interessante para pessoas adultas. Eu acho legal porque minha expectativa para esse livro era totalmente diferente do que ele acaba sendo. Isso em grande parte também é um grande mérito do trabalho gráfico do livro. Eu acho muito legal o jeito que a capa deixa tudo meio assim no mistério. Você acha ali que parece ter a ver com fantasmas, com coisas mal assombradas, mas você não tem muita noção para onde ele vai. Inclusive, não tem algo, tanto na capa quanto na contracapa, quanto nas orelhas do livro, não entrega muito sobre a história. Eu, sinceramente, esperava que fosse mais pro lado de um drama, talvez por autores mais renomados serem conhecidos por dramas, mas não sei, talvez fosse só uma concepção minha. Logo de cara, o clima do livro e a ambientação são feitos de uma forma super bacana. Eu acho muito legal porque você consegue acompanhar aquela Barcelona dos anos 70, 80 ali, essa transição de década, e também você acompanha esse amor que os personagens têm pela cidade, pelos cantos dela, e é muito legal porque você consegue ver nitidamente refletida o amor do autor por esse lugar, porque ele é de Barcelona, mas ele acabou indo morar em Los Angeles ali nos seus 29 anos e acabou passando o resto da vida em Los Angeles, mas é muito gostoso, assim, toda essas lembranças que ele traz no livro, assim, dá de ver toda aquela nostalgia de falar daquele lugar. Outra coisa que eu gostei bastante é que, apesar de o Oscar e a Marina serem adolescentes, o livro vai muito além daquele clima juvenil. Eu acho que todas as problemáticas que eles enfrentam acabam sendo, de certa forma, bastante adultas. E eu esperava, sinceramente, uma história bem mais bobinha quando eu percebi que seriam adolescentes que iriam ser os protagonistas da história. Eu adorei a construção dos personagens e a caracterização deles. Eu acho que eles são extremamente profundos,
do ponto de você conhecer eles e gostar deles e já se afeiçoar por diversas maneiras a cada um deles, mas ao mesmo tempo o autor consegue manter aquele mistério por trás da vida deles, não revela exatamente tudo o que aconteceu, todo o contexto de cada um, o que eu acho muito legal, porque parece que é uma história que cata os personagens assim, no momento da vida deles, junta eles e toca a história a partir daí. Isso eu acho que o autor constrói muito bem. O que eu acho legal também é que a crescente do livro, assim, é muito bem feita. Ele começa quase que como um romancinho bobo, juvenil, no começo, e ele vai crescendo esse clima ao longo do livro. O que eu achei bem legal é que, geralmente, em histórias infanto-juvenil, as problemáticas, os perigos que os personagens passam não são, assim, tão graves. Você sabe que ele tem um certo pé no freio do autor. E aqui não, você vê que as consequências que eles podem enfrentar são bastante graves e isso dá um clima super melhor pro livro, porque te faz se importar e passar nervoso junto com eles. Outra coisa super legal é que o livro é cheio de plot twists, de viradas de mesa. Você acha que ele tá indo pra um lugar e de repente ele dá uma volta e vai pra outro. E eu achei muito legal porque tem muitas cenas de ação e meio que aventura que acontece ali. E eu não esperava nada disso, eu achei que ia ser, nossa, muito longe do que foi. E claro que eu já conhecia a fama do autor de escrever histórias assim que vai trazer um pouco de tudo, vai misturar diversos gêneros, mas realmente foi muito longe do que eu esperava. A carga emocional do livro também é muito bem balanceada, isso eu achei super legal, porque ele consegue equilibrar diversos momentos dramáticos e contar um pouco mais a fundo dos personagens da história, até de personagens meio secundários na história, ao mesmo tempo que ele traz toda essa ação que eu falei, até uma pitada aí de terror, que é muito legal porque o livro ele não fica muito monótono ou muito acelerado, ele consegue intercalar bem esses momentos. O desfecho pra mim, a solução dos problemas foi sinceramente muito legal, foi tipo muito longe do que eu esperava. Eu acho um livro extremamente ambicioso e extremamente... eu não sei exatamente como descrever ele, porque ele propõe tanta coisa, pra tanta coisa acontecer em um período de tempo tão curto, que é super legal que o autor consiga trabalhar tão bem essa história. Sinceramente, eu não esperava nem um pouco do que eu recebi em 200 páginas. Acho que é um livro que faz tudo assim no tempo certo, não fica tudo corrido, e também não tem, talvez, história pra, sei lá, 400 páginas. Foi uma sacada muito da hora. Pra mim, foi um excelente primeiro contato com o autor. Eu acho que foi uma baita acertada escolher começar por Marina. E também acho que ia ser super legal conhecer essa história, ver essa história adaptada pras telas. Acho que é um enredo super bacana e a parte, principalmente de ação, ia ficar muito da hora. Mas, infelizmente, o Zafón é conhecido por não vender os seus direitos de adaptação. Sinceramente, eu procurei sobre Marina em específico e não consegui achar. Mas ele deu diversas entrevistas, por exemplo, que não iria vender os direitos de adaptação de A Sombra do Vento. Então eu acho que meio que entra no bolo de todos os livros dele. Mas, de certa forma, talvez seja até melhor, né? Porque pegar um livro maravilhoso desse e fazer cagada, então talvez até... seja melhor assim. Provavelmente minhas próximas leituras do Zafón será a trilogia da Névoa, que são os 3 primeiros que falam sobre histórias infanto-juvenil. Mas estou bem ansiosa, eu acho que vai ser legal aí entrar em toda essa jornada desse autor maravilhoso. E para esse livro eu dei 4,5 estrelas. Eu tirei meia estrela porque, assim, faltou talvez uma grandiosidade um pouco maior do final. Não é uma história wow, super wow, assim, marcante da vida. Mas é muito gostosa, muito maravilhosa e super recomendo. Vale muito a pena ler Marina. Então, pessoal, por hora é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você já leu, conta aqui nos comentários o que você achou. Se você quer ler, também conta aqui pra mim. Adoro sempre saber a opinião de vocês. Se vocês gostaram da resenha e tudo mais. Também se inscreve se você ainda não é inscrito. Curte, compartilha, ativa o sininho, todas aquelas coisas. E estamos no Veda. Então, até amanhã.